Amigo Pet. Olha, muitas vezes o medo, ele não tem uma explicação muito lógica, né? O medo de animais, por exemplo, ele pode fugir do racional. Há quem tenha medo por uma situação específica, que na infância acabou virando um trauma na vida adulta. Existem também situações onde os pais passam para os filhos esses medos. Como é que a gente pode identificar isso e tentar resolver? Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a psicóloga comportamental Bárbara Mendes e com a assistente administrativo Aldenora de Freitas. A Aldenora, ela cresceu com medo de gato e recentemente ela conseguiu vencer esse bloqueio. E ela está aqui nos nossos estúdios para a gente conversar um pouco sobre esses medos, tanto a Bárbara Mendes, que é psicóloga, para falar um pouquinho sobre esse assunto, e a Aldenora, que é essa pessoa que vai falar com propriedade desse bloqueio. Então, muita gente em casa, Aldenora, deve estar se identificando com a tua história, porque muita gente tem medo de gato, que é um animal super inofensivo para você, hoje em dia você sabe disso. E que muita gente tem um pânico de gato como que ele fosse um tigre, né? Porque isso vem muito do passado, da infância. E eu tinha também essa percepção de dizer, é um gato mansinho, bonitinho. Eu já tinha tentado me aproximar várias vezes, mas eu tinha aquele bloqueio. Sempre eu achava muito fofinho, muito bonitinho, mas eu não conseguia me aproximar de jeito nenhum. E tu consegue identificar de onde é que surgiu esse medo? O medo que eu comecei foi através da minha mãe. Ela, na infância, ela teve um trauma com um gato. Ela presenciou um gato mordendo a dona dele. E aí, desde então, ela passou para os 4 filhos. Os 4 tinham medo de gato. E o legal é que eu estava conversando contigo um dia, e você falou que a sua sobrinha, ela tem a curiosidade de uma criança de chegar perto do animal, mas a sua mãe, com o trauma dela, ela tentou bloquear, né? Exatamente. A Valentina, minha afilhada de 7, também tem o medo. E a Lara tem 1 ano e poucos meses, e aí ela tem, mas eu já puxo ela, já peço para ela colocar a comida, já peço para ela dar ali, fazer um carinho. E ela acha engraçado, quando ela vai passando a mão, ela olha para mim, cara, e começa a rir. E como é que foi esse teu processo, Aldenora? Porque você, todas as vezes que eu ouvia você falar sobre gato, era sempre um medo muito grande, né? E era fora de cogitação você pegar num gato. Totalmente. Eu nem consigo imaginar eu conseguir pegar num gato. Aí apareceu um lá na rua, tinha vários, a gente começou a colocar comida e a minha irmã começou a pegar nele. E eu lancei para minha afilhada. Agora o próximo passo é a gente conseguir pegar, eu e você. E assim foi. Ele foi comendo, a gente já passava a mão, chegava perto. E hoje é um amor. E aquela sensação? É o Joaquim. Joaquim, nome dado por ela. Porque já criou também uma relação de afeto, exatamente. né? Não, e ele vai, na hora da comida, na hora de beber água, ele vai lá no portão e fica lá. Só que ainda falta a minha mãe perder esse medo. Vamos fazer uma campanha. Fica Joaquim. Agora, para a mãe dela perder esse medo, já que ela passou para tanta gente, né, Bárbara? Aí entra você como psicóloga para explicar um pouquinho pra gente como é que funciona. Porque a Aldenora, ela foi e venceu esse bloqueio. E aí tenta também não passar isso para a afilhada nem para a sobrinha. Mas como que a gente pode fazer? Para quem está em casa também tem esse pânico de bicho, gato, cachorro, bicho com pena, né? Como é que esse bloqueio pode ser quebrado? Então, como a Aldenora trouxe, né? A situação de medo dela foi algo que a mãe presenciou, uma situação agressiva, digamos assim, com o gato agredindo a dona. Então, se ele faz isso com a dona, o que ele vai fazer com outras pessoas que ele Agora, não tem deixa eu só afeto? explicar para proteger o gato. Ele teve o rabo preso, não foi? No portão? Foi, exatamente. Ela era uma senhorinha, e aí ela foi fechar o portão e fechou no rabo do gato, e aí ele ficou mordendo a perna dela. Como uma defesa, obviamente, Não, meio o que gato ele se avisando protegeu. ele. Exatamente. Tô aqui, meu rabo. É. E aí entra num ponto que quem presencia não para analisar a situação como um todo. Então fica parecendo que o animal foi agressivo por ser agressivo. E que todos vão ser. E aí é uma generalização simples, porque o medo é nossa emoção de proteção. Então, na hora que eu me vejo em uma situação de perigo, eu imagino que esse perigo vai acontecer, eu realmente não consigo me aproximar daquele objeto que eu enxergo como perigoso. Ah, mas o gato é um animal pequeno e tal. Mas não é uma questão de tamanho, mas é uma questão dele ter garras, dele ter dentes. Então, ali eu já imagino que ele vai me atacar de alguma forma, por mais que eu não faça nada, porque na minha cabeça, os gatos são violentos. E aí, no caso da tua mãe, o ideal seria ou fazer essa desensibilização sistemática, que vocês foram aos poucos se aproximando do gato até torná-lo afetuoso, né, para vocês. E
se possível, ela fazer uma psicoterapia para ela entender também como é que ela lida com os medos. Porque a forma que a gente lida com o medo, se é de enfrentamento ou de paralisação, também vai fazer a gente se aproximar ou não daquele objeto de medo, né? Porque enquanto ser humano, a gente quer se afastar de tudo que nos faz algum mal ou a gente acha que vai fazer mal. Verdade. Né? E eu achei muito lindo o depoimento da Aldenora, porque quando ela trouxe isso para as redes sociais, aí desde então, eu fiquei pensando em como é que a gente podia abordar esse assunto. Quem está com a gente pela TV Diário vai ver a foto que ela disponibilizou nas redes sociais, ela com um gatinho branquinho, coisa mais fofa, e ela realmente abraçada com o gato. E Ainda quando eu não tá vi, no colo, mas tá no abraçado. quando eu vi essa imagem dele abraçadinho, assim, com as perninhas no colo dela, e ela com o braço por baixo, abraçando ele, com a mão no pescocinho dele, ela sorrindo, e ela escreveu uma coisa tão bonita, porque ela disse que parece apenas uma foto com um gatinho fofo. Mas vai muito além disso, é sobre superação, sobre vencer medos. E ela tem 34 anos e nunca tinha pegado num gato. Sempre teve medo, o medo que foi colocado nela desde pequena e que cresceu junto com ela. E ela carregou isso por anos como se fosse uma barreira invisível e que ela não conseguia atravessar. E a vida é feita de escolhas e de enfrentamentos, e ela entendeu que respeitar o tempo dela, escutar e até procurar a ajuda também de um profissional faz parte desse processo. Ela conseguiu pegar nesse gatinho pela primeira vez e ela disse, sabe de uma coisa? Não foi só sobre segurar um animalzinho. Aí eu já fico querendo chorar, porque hoje é a coisa mais linda. Foi sobre olhar para um medo antigo e dizer, agora é diferente, porque agora eu consigo. E eu acho que é essa sensação, né, Aldenora, que fica. Exatamente. É a gente respeitar o nosso tempo, como eu falei. Eu sempre tive medo, mas eu sempre achava muito fofinho e inofensivo. Então, eu respeitei o meu tempo, o meu momento. Tinha tentado já me aproximar algumas vezes, mas eu não conseguia. Então, eu também fiquei muito feliz com essa conquista. E é muito comum, né? As Sim. pessoas chegarem no consultório procurando resolver esses medos. Sim, medos são questões sociais que acabam travando as pessoas, né? Então, tipo, tem gente que tem medo de dirigir e acaba não dirigindo. Enfim, eles vão surgindo conforme as situações. Mas a Aldenora falou uma coisa agora que chamou a atenção, é que ela falou que ela já viu o gato como inofensivo. Então, ela já foi racionalizando. Que é importante, então, ela, né? espontaneamente, não só aos poucos se aproximou, que é essa desensibilização sistemática, de pouquinho em pouquinho você vai se aproximando daquele objeto, como ela também olhou pro objeto e falou, ei, ele não é esse monstro que eu tô falando, não é esse monstro que minha cabeça acha que tá vendo. Tem aqui uma pergunta para você, que é, eu tenho uma curiosidade sobre esse assunto. E eu pergunto para a psicóloga, como é que você avalia a influência das primeiras experiências interpessoais e da modelagem parental na construção de fobias específicas relacionadas a animais? E de que maneira intervenções baseadas em terapia cognitivo-comportamental podem ser adaptadas para lidar com esses medos em contextos socioculturais diversos? Então, já começo querendo trazer uma reflexão que não vai ser só a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai trazer uma diferença, mas um psicólogo disposto a te ouvir. Porque nada mais vai ser que entender a funcionalidade desse medo para você e, aos poucos, modificando essa funcionalidade para que seja de uma forma menos adoecedora. Para que você olhe para a situação e ela não te cause o sofrimento que antes causava. Né, que a gente estava ali conversando no bastidor, ela até comentou que às vezes ela chorava na ideia de um gato se aproximar dela antes do episódio. Então, era uma resposta aversiva muito intensa. Tem gente que tem isso, por exemplo, com insetos. Eu tenho pavor a gafanhoto. Como é que se explica um gafanhoto? Ele é um inseto feio. Todo mundo fala que é bonito, traz esperança, né? Que a esperança é que aquele bicho grande, verde. Quando eu era estudante, eu estava indo para a escola, um gafanhoto apareceu no bicho do ônibus. Eu dei a volta na cidade várias vezes, porque eu não queria passar, era um ônibus pequenininho, eu não queria passar por ele, porque para descer do ônibus eu tinha que passar pelo gafanhoto. E até hoje eu tenho um pavor. Onde eu tiver, o gafanhoto vai para cima de mim. Se eu estiver num lugar com 100 pessoas, ele vai para cima de mim. Então eu tenho pavor a gafanhoto. E assim, enfim, né? Coisas que a gente não tem. Existe uma coisa que a gente chama também de receio. Por exemplo, eu tinha contado aqui para a Daniela de Lavô, eu tinha 14 anos mais ou menos, quando fui mordido por um cachorro, quando eu vim do Liceu para o Ceará.
E foi uma coisa muito desagradável. Inclusive, eu tive que dar um chute no cachorro, o cachorro avançou de novo, eu fiquei muito... Foi bem. E eu não tenho absolutamente nenhum trauma com relação a isso, não. Eu superei, acompanhei e tal. Agora, eu vou para casa que tem cachorro, eu entro normal, brinco com cachorro, etc. Não tem problema. Mas se um cachorro encontra no meio da rua, Aí resgata Aí o real. trauma. Exato. eu já fico ali. Ainda hoje pela madrugada, quando eu vi lá, vem um cachorro. Eu já fiquei ali cismado, esperando para ver se ele vem na minha direção. Eu tenho medo. Por quê? Porque ficou aqui na minha cabeça. Entendeu? Sim. Com 14 anos, e foi uma Porque- coisa muito desagradável. E aí vem a questão também do contexto. Como foi um contexto de um animal em situação de rua, Pronto. o animal adestrado você não tem Isso, medo. não tenho medo. Mas o em situação de rua ninguém tenho. adestrou, então... E Eu Que é o que tenho medo. aconteceu, né? Exato. A gente E tem aí, aqui a... Desculpa, Diga. só Não, pode para falar. concluir a resposta da pergunta. Como a gente, enquanto ser humano, a gente treina e aprende muito pelo modelo parental, né? Até traduzindo para quem não entende esse conceito, basicamente é o que os nossos pais nos ensinam. O modelo parental é isso. E a gente aprende por comparação, então tudo que os nossos pais nos falam, ó, isso é bom, isso é ruim, a gente vai assimilando e vai comparando também com os colegas de escola, os colegas de convivência. E aí, esses medos, eles vão sendo repassados, sim, porque, por exemplo, é uma pessoa de confiança. Então, se uma pessoa de confiança me fala que um gato vai me agredir, eu não vou pensar que aquele gato não vai. Tipo, aquela pessoa é muito de confiança pra mim. Então, a informação que ela vem, eu vou Entendi. primeiro aceitar, depois que eu vou racionalizar. E é isso muito o desafio de lidar com o medo, porque o medo é um momento de irracionalização. O nosso corpo reage a um momento de fuga antes de ver se tem ou não a presença daquele objeto aversivo. Entendi. A gente tem aqui comentários da Xandinha, que está lá em Massachusetts, agora nos Estados Unidos, acompanhando essa conversa, e ela disse: eu tenho pavor à aranha, não consigo nem ver vídeo. E tem a Márcia, no Aquiraz, que é a região metropolitana de Fortaleza, que ela fala: assim como a Aldenor, eu tenho pânico a 1000, e eu não consigo nem ver foto, no meu caso, de cobra e de sapo. Uma vez eu estava com meu celular, de repente apareceu um vídeo de uma cobra, e eu rebolei meu celular longe do susto. E aí ela fala, como é que eu vou superar esse medo? A Aldenora conseguiu hoje pegar no gatinho. E ela pergunta, como é que eu vou superar o meu medo se eu não consigo nem ver foto? Imagina olho nu. Aí é mais difícil, né? Sim, mas a mesma questão, vai na, primeiro, psicoterapia, para entender a razão desse medo, para entender o que motivou, qual foi a questão inicial. Às vezes alguém falou que cobras e sapos são animais venenosos e a pessoa já se afasta. Então é procurar lá no passado, no caso da Aldenora, a mãe Tentar que teve entender a medo. origem, exato. A Joana Dark do Quixadá, eu só não tenho medo, mas pavor de rato. Geralmente a gente tem receio de animais que nos podem trazer algum tipo de doença, tipo rato, barata. Próprio sapo e cobra, por exemplo, eles são animais que em algumas espécies costumam ter veneno, então isso é um risco à nossa vida. Então lembra que o medo é a nossa emoção de proteção. Então sempre que a gente quer se proteger, o medo vai falar antes. Ah, mas eu tô vendo uma imagem, tá? Mas aí chega num ponto que, dependendo da minha intensidade de medo, até a imagem vai me gerar medo. Então provavelmente, se o senhor observar algum animal em foto, um cachorro, não vai lhe gerar medo porque o seu problema é com animais em situação de rua, por exemplo. Isso. Então, dependendo do medo, vai ter uma resposta espontânea para aquilo. Aldenor, e no teu caso, você hoje, quando você vê outros gatos, infelizmente tem muitos animais abandonados nas ruas, né? Então, se você vai numa praça e aparece um gatinho, passa por você, aquele teu medo volta. Na primeira semana, quando chegava perto, eu já ficava assim. Aí eu lembrava, não tenho mais medo. É porque é um hábito, né? É Não difícil ser tenho mais quebrado. medo, calma, não tenho mais medo. Aí tentava pegar, tentava me aproximar. Não consegui ainda, como ela falou, pegar no colo mesmo e colocar. Mas eu já pego, já faço. Quando eu chego em casa, ele já corre. Quando ele vê o carro, ele já corre, já chega perto. E já peguei em outros também. Quando você receber um pãozinho de um gato, hein, Bia? Né? Você não vai querer outra vida. Agora, para quem está acompanhando a gente e tem esse medo, como essas ouvintes falaram, né, de muitas vezes insetos, né, bichos mais peçonhentos. É verdade. Aí, isso é procurar numa terapia ou procurar ir resgatando mesmo, conversando com o pai, com o Familiares vó, também. Sim. tentar entender onde é que surgiu esse medo? Exato.
Só que para enfrentar o medo de uma forma mais organizada, realmente, o ideal é ser a psicoterapia. Dependendo da intensidade do medo, talvez até a psiquiatria, para alguma intervenção medicamentosa mesmo. Porque, às vezes, a pessoa deixa de sair de casa, como tu falou, tu deu voltas na cidade para não descer do ônibus porque tinha um gafanhoto ali. Tá, o que mais que esse medo não pode ter atrapalhado de tomada de decisão, de estratégia de trabalho, às vezes. Então, tipo, tô indo pro trabalho, tem um gato no caminho, eu vou dar a volta na praça, sendo que eu posso só andar e não encostar no animal. O animal não vai interagir comigo se eu não olhar nem encostar nele. É o clássico quando você lida com algo que você não quer ter interação. Não olhar, não tocar e não falar. Isso é independente de você verbalizar ou não. A mínima expressão comportamental que você tem diante dos animais pode fazer ele te aproximar ou se afastar. E isso vale para quase todos que têm a capacidade de observar. Porque, em geral, quando os animais percebem que você está demonstrando medo, então, tipo, você está se afastando, você está meio que diminuindo o seu corpo, ele vai achar que ele tem um território para avançar ali e, de alguma forma, ganhar o território em cima de você. Ele não quer lhe atacar. Você falando aí de procurar resgatar a história, a nossa ouvinte lá dos Estados Unidos, a Xandinha, ela disse: no meu caso, o medo de aranha, meu pavor de aranha foi por conta de uma brincadeira com uma aranha de plástico feita por um primo meu quando era criança. E aí trouxe pra vida adulta, né? Sim. Igual o meu caso com gafanhoto. Alguém na escola jogou um gafanhoto de plástico em cima da minha carteira. E aí eu me assustei. Depois outro colega colocou por baixo da minha farda um plástico. Aí quando eu me mexi, eu senti, dizendo que era um gafanhoto. Aí eu cravei minha unha na minha barriga, pedindo para tirar, pelo amor de Deus. Então, acabei crescendo com esse pânico de gafanhoto. Embora entenda de onde surgiu, eu não quero conversa com gafanhoto. Exatamente. E é um animal que a gente não tem tanto contato, então ok. É difícil. Mas quando é, por exemplo, um cachorro ou um gato, fica mais complexo porque ele faz parte da nossa sociedade. Você vai visitar alguém, pode ser que tenha um cachorro ou um gato. A mesma coisa com nas ruas, aves, né? Também. Mas Exato. eu tenho pânico de cobra mesmo. Pânico, não gosto de ver, nem ver. Tem muita gente com pânico de bicho com pena, né? Também. Muita gente. Sim. Agora, Aldenora, pra gente ir encerrando, quem sabe você já pensa, amadureceu a história de adotar um gatinho? Botar o Joaquim pra dentro? Exatamente, a gente quer colocar o Joaquim, mas a mamãe ainda continua com a fobia dela. Então tem que trabalhar a fobia da sua mãe, vamos fazer né? uma campanha, fica Joaquim. Fica Joaquim. Como é o nome da tua mãe? Helenilce. Dona Helenilce, se ela estiver assistindo, bora tentar quebrar esse medo aí do Joaquim. Eu tinha um gatinho chamado Francisquinho. Ah, que fofo. Que, na verdade, o nome dele era Fresquinho, mas a minha mãe não gostava, sabe? Aí virou Aí eu Francisquinho. falei, não, então bota Francisquinho, tá bom. Beleza. Olha, é bom demais falar sobre esse assunto e a gente espera que os traumas sejam entendidos, né? Que vocês voltem no passado para tentar entender, assim como a Aldenora, que esses bloqueios sejam quebrados. A gente conversou com a psicóloga Bárbara Mendes e com a Aldenora de Freitas, que gentilmente veio contar a história aqui pra gente. Obrigada, viu, Aldenora? Muito obrigado, Aldenora. Obrigada, Obrigado, Bárbara. Obrigada.